Pessoal, estamos de volta trabalhando aqui as diferenças, principalmente as diferenças num quadro comparativo entre as formas de extinção da concessão. Já falamos aqui da encampação, tá na nossa tela, falamos aí das principais características, estamos revisando, já falamos disso enquanto para trás, e estamos reforçando o conteúdo, tá? Mas agora numa visão mais ampla, num quadro comparativo. Vamos seguir falando de caducidade. Quando eu falo de caducidade, também estou diante de uma hipótese de extinção antecipada, né? Lembre-se que eu estou falando de uma hipótese de extinção. Todas essas que aqui estão na tela são hipóteses de antecipação do fim do contrato de concessão. Lembrando que o contrato de concessão tem prazo certo, previsto em edital, previsto no contrato, né? A concessão comum, ela não tem prazos na lei pré-determinados, enquanto que a concessão especial tem prazos na lei pré-determinados e no edital e no contrato eu vou ter ali a fixação do prazo certo. E quando eu falo dessas hipóteses aqui de extinção, eu estou antecipando, né? Eu estou afastando aquele prazo certo que estava previsto no edital e no contrato para poder acabar com a concessão antes da hora, entendeu? Extinguir o contrato, tá bom? Vimos a encampação e agora vamos de caducidade. Pessoal, quando eu estou falando de caducidade, diferente da encampação, eu estou diante aqui de uma falha na prestação do serviço público. Eu estou diante de um descumprimento de um dever contratual ou legal por parte do concessionário. O concessionário fez besteira, ele foi identificado com um comportamento de inexecução, né? Se comportando fora do contrato. Ele descumpre parcialmente o contrato ou descumpre totalmente o contrato. Descumpre uma cláusula ou parcialmente uma cláusula ou descumpre o contrato por inteiro, né? Não interessa aqui a natureza do inadimplemento, da inexecução, se parcial ou total. O que interessa é identificar que essa inexecução, seja total ou parcial, enseja a caducidade. A caducidade, então, ela tem um caráter de sanção, ela tem um caráter de punição ao lado das demais hipóteses de sanções contratuais. A caducidade vai ser ali declarada por meio de ato do poder público, né, em razão da identificação demonstrada, né, porque a gente vai ver agora que eu preciso de observar uma forma, né, que garanta aí a ampla defesa, mas depois de demonstrada a inexecução do contrato, ele vai ser extinto, vai ser declarada a caducidade, extinguindo-se o contrato aí. Veja que aqui eu não falo na necessidade de uma lei, eu não falo na necessidade de indenização, então fique atento a essas informações que diferenciam. Vamos então entender um pouquinho mais como é que é esse procedimento que a lei trouxe para nós. No artigo 38 está prevista a nossa caducidade. E aí a lei estabeleceu o seguinte, que a caducidade não pode acontecer antes que seja dada ao concessionário a oportunidade de resolver o problema. Então tem que ter uma comunicação, o parágrafo terceiro vai dizer que tem que ter uma comunicação dizendo assim, olha concessionário, você está falhando, descumprindo parcialmente ou totalmente essas cláusulas contratuais. Então estou te dando um prazo para você resolver, readequar a situação e corrigir a falha. Então vai ter que comunicar, indicando ali as falhas e dando prazo para correção, tá bom? Se diante dessa comunicação, mesmo após a comunicação, persistir aí a inexecução, persistir o problema, a falha, aí eu preciso partir para a caducidade. Mas veja, eu parto para a caducidade não de imediato, porque eu preciso de contraditório e ampla defesa. Eu preciso de garantia, né, um direito constitucional, eu preciso que seja garantido ao concessionário ali a ampla defesa, a noção de contraditório e ampla defesa. Um direito, né, a gente sabe muito bem que a partir da previsão constitucional ninguém pode ser ali tolhido, né, prejudicado nos seus direitos, nos seus interesses sem um devido processo legal, o due process of law, pensar e isso seja em processo judicial ou administrativo, a pessoa tem que ter garantia do contraditório, ok? Então tem que ter processo administrativo, eu vou aí instaurar um processo administrativo, esse processo administrativo é garantir a defesa do concessionário, ali a argumentação que lhe cabe, né? Se ao final, mesmo com sua argumentação e com toda a sua defesa e tudo mais, ficar caracterizada mesmo a inexecução, aí não tem jeito. Aí eu vou partir para o resultado. Veja que a caducidade, ela não é uma medida vinculada. Não é porque se identificou em processo administrativo a falha, a inexecução, é que eu vou declarar a caducidade, né? Existe também ali uma discricionariedade, porque diz a lei que o poder concedente poderá
declarar a caducidade ou aplicar outra sanção, ok? Outra sanção. Então eu penso aqui, o professor destacou a discricionariedade, você pensar nisso. A caducidade será declarada por decreto do poder concedente, mas ela ela é a única opção? Seria um ato vinculado? Será que a caducidade seria um ato vinculado? Não, ele é discricionário, porque ele pode, a lei diz, ele pode aplicar, ele pode declarar a caducidade e acabar com o contrato, extinguir o contrato, ou então ele pode optar por aplicar alguma das sanções previstas no contrato, entendeu? De forma a coagir o concessionário a adequar o serviço, já que ele não fez voluntariamente. Então pense bem, aqui a discricionariedade, diferente do que acontece na encampação, não é uma noção, não é um exame direto do interesse público, mas um exame de oportunidade de conveniência sobre qual é a melhor sanção a ser, qual é a melhor solução sancionatória a ser ali resolvida, né? A ser indicada, a ser adotada, melhor dizendo. Então eu vou resolver a situação da inexecução através de uma extinção, pondo fim à concessão, ou então eu vou dar mais uma chance, vou aplicar uma sanção, vou coagi-lo a executar o serviço. Veja que é discricionário, ele vai fazer um juízo de oportunidade e conveniência sobre qual é a melhor, né, sobre qual seria a melhor solução a ser adotada no caso concreto. Discricionário, né, poder discricionário ou a discricionariedade como um atributo. Veja que a caducidade, então, não é um ato vinculado, existe margem de escolha, ok, pessoal? Não tem indenização, o professor também destacou isso no quadro, não tem indenização. Diferente do que acontece lá com a encampação, que tem que ter prévia indenização, na caducidade não tem de forma alguma indenização prévia, né? De forma alguma indenização prévia, eu estou falando de indenização prévia, ok? Então não confunda as coisas. Se houver, mesmo diante de uma caducidade efetiva prestação, é necessário ali, e essa prestação estiver vinculada a uma contraprestação, é claro que ele vai fazer jus a esse valor, que não é indenizatório, é contraprestação. Então, do ponto de vista da indenização prévia, na caducidade não tem. Então, na sua tela, você consegue visualizar aí, né, as diferenças e trabalhar inclusive a semelhança em que diz respeito à discricionariedade, que já foi tema do nosso encontro, de um dos nossos encontros aí anteriores, ok? Então na tela encampação você entende que encampação é interesse público, na tela caducidade você entende que caducidade inexecução parcial ou total. Na tela encampação, você entende que tem que ter lei, tem que ter prévia indenização. Na tela caducidade, você entende que a única coisa que eu exijo é uma forma que deve ser observada. Primeiro, uma comunicação para adequação. Se não atender a comunicação, instaura o procedimento administrativo para garantia de contraditório. Se não atende, caducidade nele ou outra sanção contratual prevista. Daí a discricionariedade da caducidade, que também está presente na encampação, porque há uma análise de mérito administrativo. Beleza? Já já a gente volta para trabalhar a nossa próxima forma de extinção aí antecipada do contrato de concessão, que é a rescisão. Volto já.